É muito comum nos depararmos com filmes e séries cujas histórias são baseadas em outra obra já existente. Mas como funciona essa adaptação? No programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre isso, destacando alguns filmes que foram premiados por seus roteiros adaptados. Os últimos anos foram excelentes para os roteiros adaptados, com diversos filmes dessa categoria concorrendo em várias premiações, inclusive na categoria de melhor filme. Mas o que é exatamente um roteiro adaptado? Um roteiro adaptado é aquele que tem como base alguma outra obra já existente. Seja um livro, que são os mais comuns, um conto, uma peça teatral ou até mesmo outro filme. Voltando no tempo, Orton Foote foi roteirista na era de ouro da televisão americana e ao longo de sua carreira conquistou 2 Oscars. O primeiro veio em 1962 com a adaptação do clássico de Harper Lee, mostrando o preconceito racial nos Estados Unidos quando um jovem negro é injustamente acusado de violentar uma jovem branca. A trama é apresentada pelo ponto de vista do advogado de defesa e seus filhos, que acabam tendo suas vidas impactadas ao se posicionar em defesa do jovem negro. A primeira metade do filme é quase toda sob a ótica das crianças. Ainda hoje, O Sol é para Todos é um filme poderoso, carregado de cenas memoráveis. As pessoas estão falando pela cidade que eu jamais deveria defender esse homem. Se não devia defendê-lo, então por que está defendendo? Por vários motivos. Se eu não defender, não poderei andar de cabeça erguida. Nem poderei proibir você e Jem de fazerem alguma coisa novamente. A construção da história, se feita de forma diferente, poderia diminuir a personagem de Preciosa, estigmatizando-a e transformando-a em um estereótipo. Porém, Geoffrey Fletcher optou por uma construção sistemática de revelações, tanto para o público quanto para a personagem, que adicionam camadas à sua trajetória. E é essa construção que permite um arco complexo e relacionável. De uma distância ou de um relance, o roteiro pode parecer um conjunto muito exótico e específico de circunstâncias, mas é totalmente universal. A história fala de qualquer um que já se sentiu marginalizado, desvalorizado, ignorado, subestimado e ainda assim tem vontade, determinação e bondade. Eu tenho certeza que qualquer um já experimentou um ou vários desses sentimentos e é por isso que Preciosa se torna um filme tão relevante. A produção venceu inclusive o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2009. Nobody loves me. People do love you, Precious. Please don't lie to me. Nothing done nothing for me. Beat me. Make me so worthless. Your baby loves you. Preciosa é uma adaptação do livro Push, um romance lançado em 1996. Seguindo com a nossa lista de roteiros adaptados que ganharam o cinema, Aaron Sorkin, sem dúvida, é um dos roteiristas mais respeitados em Hollywood. Ele tem um estilo próprio, com diálogos intensos e chegou ao ápice do seu trabalho no cinema com A Rede Social, uma adaptação do livro não ficcional que conta a história da criação do Facebook. O perfil do protagonista de Sorkin, sempre autocentrado, genial, em crise e incompreendido,
cai como uma luva para Mark Zuckerberg, de A Rede Social. A produção inclusive levou o Oscar de melhor roteiro adaptado e além dessa estatueta conquistou outras duas, melhor trilha sonora e melhor montagem. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. Embora a rede social narre a trajetória de Mark Zuckerberg na construção e criação do Facebook, o mesmo revelou que nem ele e nem seus funcionários participaram da produção do longa. Mais uma produção que é um grande exemplo de que os roteiros adaptados nem sempre levam o mesmo título de seus livros para o cinema. É a grande aposta. O vencedor do Oscar na categoria de melhor roteiro adaptado em 2016 não tem o mesmo título do livro, que em português se chama A Jogada do Século. Toda a economia mundial pode entrar em colapso. Eles viram isso fazendo algo que o restante de nós nunca pensou em fazer. Eles observaram. Lançado em 2010 nos Estados Unidos, o livro de Michael Lewis não demorou para entrar para a lista de best-sellers do New York Times. A narrativa gira em torno dos bastidores da crise financeira de 2008. Além de procurar apontar a responsabilidade dos operadores da Bolsa de Wall Street na crise, o autor desvenda termos complexos das finanças modernas com clareza. A produção de 2016 reuniu um elenco de peso, trazendo nomes como de Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell e Brad Pitt. Como os bancos podem deixar isso acontecer? O combustível é a estupidez. Não é estupidez, é fraude. Me digam a diferença entre estupidez e fraude ou mando prenderem o irmão da minha mulher. A grande aposta foi o vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2016, porém teve um concorrente à altura, Perdido em Marte. A diferença é que Perdido em Marte foi baseada em um livro que carrega o mesmo nome. Devido a problemas, a missão espacial Ares 3 precisa ser cancelada e o astronauta Mark Watney acaba sendo deixado sozinho em Marte. Ao despertar, ele se vê ferido e sem ter como estabelecer contato com as pessoas na Terra. Obstinado a sobreviver, Mark usa sua curiosidade e suas habilidades de engenheiro e botânico para plantar batatas em Marte e estabelece um plano para entrar em contato com a NASA. Legal. Vamos fazer os cálculos. Eu tenho que dar um jeito de cultivar 4 anos de comida aqui, num planeta onde nada cresce. Mas se eu não conseguir entrar em contato com a NASA, nada disso vai importar. Houston, recebemos um vídeo. Ele foi endereçado a toda a equipe. Mostre. Estão me captando? Meu Deus. Mark Watney está vivo. Apesar de não ter levado a estatueta no Oscar, Perdido em Marte conquistou 2 prêmios no Globo de Ouro em 2016 e, sem dúvida, ocupa um espaço na lista de melhores filmes sobre missões espaciais. A gente vai fazer agora uma breve pausa aqui no Estação, mas no próximo bloco nós continuamos com os nossos roteiros adaptados. Ainda tem Infiltrado na Clã, O Quarto de Jack e Jojo Rabbit. Não saia daí, eu volto logo. Estamos de volta com Estação Mais, neste episódio falando de roteiro adaptado. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, já que também é uma das categorias na premiação do Oscar. Roteiro adaptado, só pra gente retomar, nada mais é do que uma produção que tem como base outra obra existente, seja uma peça teatral, um livro ou até mesmo outro filme. O Quarto de Jack, por exemplo, é a adaptação do livro Quarto. Para o garotinho Jack, de apenas 5 anos, o quarto é o mundo todo. O que ele desconhece são as circunstâncias que mantêm a sua mãe e ele presos naquele espaço. Há 7 anos, um homem os mantém reféns. Sua mãe então bola um plano de fuga, porém na prática tudo é mais difícil do que parecia. O Quarto de Jack não conquistou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2016, porém rendeu o Oscar de melhor atriz para Brie Larson. Truck.
wiggle out, jump, run, somebody. I'm scared. I know. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time. Truck, wiggle out. Jump when the truck slows down. Run, somebody. You alright? Jack, listen to me. This is our chance. Falando agora de cinema nacional, Paulo Gustavo fez o Brasil rir e se emocionar com a adaptação da sua divertida peça teatral, Minha Mãe é uma Peça. O filme acompanha a Dona Hermínia, uma mulher de meia-idade divorciada do marido que a trocou por uma mais jovem. Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina e Juliano, que já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles a consideram uma chata, resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos de alguma forma preocupados com o que teria acontecido. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia para desabafar suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado. Essa divertida história já ganhou 3 filmes, sendo que o terceiro, lançado em 2019, bateu o recorde, se tornando a maior bilheteria do cinema nacional. Aqui, ó, o primeiro exercício é o seguinte, o bebê engasgou, parou de respirar, como é que resolve? Ó, tapinha nas costas. Não, isso aí você explodiu o pulmão da criança, né? Isso. Ó, pega o sabonete agora. Que? Matou a criança, a apneia? Foi confuso, mas rolou. Rolou, mas não temos ser humano, né? Tamo aí com o Frankenstein. Queria saber mais sobre o parto ecológico. Que ecológico, Marcelina, que você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? Marcelina ficar horas no banho, doutora. Bobeou tem rio aí que secou por causa de Marcelina. Sai fora, você é tudo menos ecológica. Vambora, como é que tá isso? A adaptação do livro Call Me By Your Name, em tradução Me Chame Pelo Seu Nome, foi amplamente discutida e elogiada tanto pelo público como pela crítica. O filme vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2018 se passa no interior da Itália nos anos 80. Um professor universitário recebe Oliver, um estudante americano, durante o verão para passar 6 semanas com ele, seu filho Hélio e sua esposa. Oliver e Hélio acabam desenvolvendo uma história complexa, afetada por desejos e inseguranças. Quem lê o livro que deu origem ao filme sabe que o diretor Luca Guadagnino se esforçou para preservar muitos temas e passagens originais, porém muita coisa precisou ficar de fora. A boa notícia é que o filme ganhará uma sequência e talvez muitos assuntos que ficaram de fora ganharão espaço em Call Me By Your Name 2. Às vezes, nem a ficção é capaz de superar algumas histórias reais de tão absurdas e ousadas que são. Infiltrado na Clã, com direção de Spike Lee, é um ótimo exemplo disso. O filme é adaptado do livro de Ron Stallworth, no qual ele conta seus percalços reais como o primeiro detetive negro da história do Departamento de Polícia de Colorado Springs, nos Estados Unidos, em plenos anos 70. Stallworth se infiltrou de maneira curiosa na milícia racista americana, formada por pessoas brancas e responsável por diversas atrocidades contra negros, judeus, imigrantes e homossexuais. Ao longo de 9 meses, Stallworth manteve constantes conversas com a liderança da facção por telefone e por cartas. Em 2014, o detetive publicou um livro em que narra todo o processo da investigação. Para adaptar a trama, o cineasta Spike Lee usou com fidelidade pontos cruciais, enquanto aproveitou para soltar a imaginação de criação de personagens coadjuvantes e no desfecho do filme. Assistir Infiltrado na Clã é estar diante de um filme sarcasticamente intrigante e assustadoramente atual. We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. For you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this Jew lie detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, the wars are coming. What?
Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth Brothers. Taika Waititi sabe como poucos conectar o seu senso de humor ao coração. E sem medo de ser bobo, o diretor e roteirista também não esconde a sua sensibilidade. Logo, Jojo Rabbit, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2020, vem com a trama de um garotinho alemão que tem Hitler como amigo imaginário e muitas lições a aprender sobre a vida. O diretor neozelandês, que também escreveu o roteiro, começa a traçar situações complicadas que, pelo olhar de uma criança, conseguem passar com muita facilidade. Adaptado do livro de Christina Lowndes, Jojo Rabbit também tem um gracioso quê de livro infantil. O design de produção, o figurino, assim como a fotografia, trazem uma estética mais leve para uma abordagem tão pesada. A trilha, com algumas versões alternativas de clássicos do rock, como Beatles em alemão, arremata os sentimentos do público para a jornada do pequeno Jojo. Apesar de ser repleto de surpresas desagradáveis, Jojo Rabbit é uma história linda e, com certeza, um dos filmes obrigatórios desta lista. Hey, Jojo, my old friend. Hi, Adolf. What's wrong, little man? They call me a scared rabbit. Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. O Sol é para Todos, Infiltrados na Clã, O Quarto de Jack, Jojo Rabbit, com certeza são todas excelentes adaptações. E se você tiver a oportunidade, vale a pena também conferir as obras que deram origem a essas excelentes produções. Assim a gente encerra esse episódio do Estação Mais, lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível no canal da Unipar lá no YouTube. O nosso próximo encontro já está marcado e, claro, eu aguardo pela sua companhia.